Realmente o espiritismo nunca foi tão divulgado, né, quanto nessa pandemia, né? E realmente precisa. E que bom que o movimento espírita já está tentando para esse fato do acolhimento, né, da recepção, e já é hora, né, da gente também observar esses detalhes, que são detalhes que fazem a diferença, né? Toda a diferença, né, Carlos? Toda a E esse diferença. canal que você falou, nós não podemos esquecer que Centro Espírita também é um hospital, né? Então, se puder trabalhar 24 horas para atender, né, pessoas que estão passando por obsessão, com ideação suicida, né, podendo naquele momento fazer um atendimento fraterno, salvamos vidas, não Sim. é? Então, é possível fazer, né? E essa preparação também para receber as pessoas que conheceram o Espiritismo passa pelo estudo, né, Alonso? Não tenha Porque dúvida. o espírito que vai receber, né, aquele que está vindo, ele já vem com algumas informações que ele aprendeu durante a pandemia. E se o espírito que está recebendo não sabe, não estudou, né, vai ficar feio para ele. A equipe que está no atendimento fraterno, como eu disse, que é um capítulo à parte, que dá para fazer um congresso com ele, né? Os atendentes têm que ter um conhecimento mínimo e têm que se esmerar em continuar estudando para atender as perguntas que são as mais variadas. Né? E quando não souber, ter a humildade, né, de falar que vai pesquisar, né, que temos Sim, aí sim. muitas obras, né? E em cima disso eu já faço a pergunta do 23º CRE de Santa Rita do Sapucaí, porque nessa pandemia tivemos, né, nós espíritos, a oportunidade de ler, né? Acredito que a leitura tenha aumentado, né, nesse período, só que o que a gente percebe é que os clássicos são deixados de lado, né? Ainda tem muito espírita que não conhece, né? Você citou aí Leon Denis, Gabriel Delane, né? Ou os brasileiros, o próprio Carrebar Schutel, né? Eurípides Bassanufo, Anália Franco, né? Porque aí eu gostaria de saber de você, como é que você vê isso, se realmente isso acontece, né? Por que isso acontece e como reverter essa situação? Nossa, Essa é a mais difícil? não, olha, essa pergunta é sensacional, viu? Sensacional essa pergunta, porque, veja bem, o que acontece? Esses clássicos da doutrina espírita, como você citou alguns aí, né? E nós podemos acrescentar outros, como Charles Fouché, Ivone Pereira, e tem nomes aí de grande expressão, né? De grande expressão. A própria Amália Domingos Soler, que não é brasileira, mas é um clássico, através do Verdade. Padre Germano, né? Esses clássicos, o que acontece? Como é que a gente faz para reverter? Porque a maioria das pessoas não conhece. E os centros não incentivam. Por E quê? às vezes não tem nem na Evolução. biblioteca, né? O centro ele está centrado, com muita justiça, no estudo doutrinário de Kardec. E é a prioridade mesmo. É a prioridade mesmo. Todavia, isso não impede, de forma nenhuma, que a criatividade do expositor, do coordenador de grupos, inclusive nas palestras, convidar especificamente, a casa precisa criar motivação para que o frequentador, o participante de grupo, se interesse por determinado ou determinados clássicos. Porque é o despertar do interesse que vai reverter essa situação que você citou, que a maioria não conhece os clássicos, não estuda o clássico. Você quer ver outra coisa, cara? Você vê a Revista Espírita. A Revista Espírita é uma ilustre desconhecida, é do próprio Kardec. Então, as casas têm lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a gente, e tem que ter mesmo. Às vezes, revezando as obras, tem que ter mesmo, porque ali estão as bases doutrinárias. Mas isso não impede que você motive outras leituras. E isso cabe principalmente ao expositor. Essa é a responsabilidade do coordenador, que a casa deve incentivar, é claro. Mas o coordenador, ele tem a palavra na mão, ele tem o grupo na mão, é ele que está ali com as pessoas à sua volta, que estão ouvindo as suas dicas, as suas sugestões, os seus estímulos. Você quer ver uma coisa, Carlos? Existe um livro quase que desconhecido de Ivone Pereira, que se chama A Luz do Consolador. Esse livro não é um livro psicografado. Esse livro é resultado das cartas que Ivone recebia pedindo orientação de todo tipo. Então a pessoa perguntava assim: por que eu tenho dor no joelho? E não sara, os médicos não resolvem o meu joelho. A outra fala: por que minha avó está em estado vegetativo na cama faz 20 anos? Ela não fala, não escuta, não abre os olhos e está lá. Ninguém consegue explicar por que a minha avó está desse jeito. Ela não acorda, não morde. O que acontece? Por que a minha avó está assim? Outro pergunta assim: como
é que eu faço quando eu tenho vários médiuns na mesa de mediúnica, com várias modalidades mediúnicas? Eu devo pôr um esclarecedor específico para cada tipo de mediunidade? Como é que eu faço com essas diferenças mediúnicas no centro que eu dirijo? E o outro pergunta assim: Ivone, às vezes eu escuto vozes, essas vozes são minhas ou são dos espíritos? São perguntas as mais variadas. Meu filho nasceu e fala outro idioma. Ivone, o que é isso? Então, são as mais diversas perguntas. Né? Você pode ampliar isso ao infinito. O que Ivone fazia? Como se sabe, Ivone teve uma farta correspondência. Ela respondia muitas cartas. Eu, inclusive, me correspondi com ela. Eu cheguei a escrever para ela, ela me respondeu gentilmente. Mas a Ivone, ela respondia a carta e transformava a pergunta e a resposta em artigo doutrinário. Claro que escondendo o nome, não revelando o nome da pessoa que consultou, nem a cidade, mas ela põe um nome fictício lá, escreveu-me, Eliana, não sei da onde, etc., que não era verdadeira. Era isso é pensar no próximo, né? E ela respondia individualmente para a pessoa que fez a pergunta, mas a pergunta e a resposta que ela mandava, ela transformava em artigo e mandava para a Federação Espírita Brasileira. E essas respostas adaptadas para publicação foram publicadas durante 30 anos pelo reformador, com o pseudônimo de Frederico Francisco como autor, que era o pseudônimo que ela usava. Esse material de 30 anos foi reunido no livro A Luz do Consolador. É uma obra preciosíssima, esquecida, desconhecida, é um clássico. E tem mais. Antes desses capítulos todos, nesta mesma obra, Ivone escreveu um esforço autobiográfico, contando a sua própria vida, sua biografia, como criança, como médium, como mulher, com as experiências, a ascendência familiar, as doenças que ela tinha. Ela fala de si mesma. É um documento precioso, e é um clássico. Agora, qual é o papel nosso? Eu estou citando esse caso, eu poderia citar Gabriel Delane, poderia citar Caibar-Schutt e tantos outros nomes. A pessoa que tem essa informação, ela tem o dever de despertar nos outros o interesse por conhecer uma obra desse porte. Porque ali estão ciência, filosofia e religião, que é o triplé da doutrina espírita. Então, Ivone aproveitava essas respostas que ela dava para as consultas que lhe chegavam por carta e apresentava, a depender do assunto, é claro, a ciência espírita, ou a religião espírita, ou a filosofia espírita. Documentos preciosos. Estão lá no livro A Luz do Consolador. Esse livro não está esgotado, está à disposição, e é um livraço. Eu consulto sempre, tenho ele aqui comigo como uma pérola. E outro dia eu fui convidado a falar sobre a vida da médium Ivone Pereira. Aí eu falei, deixa eu buscar esse livro de novo, que eu lembrei que tem um esforço autobiográfico escrito por ela mesmo antes da desencarnação. Rapaz, falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer palestra só sobre essa autobiografia aqui. Que preciosismo que está aqui, esquecido aqui. Então, como é que a gente faz para reverter a leitura desses clássicos? É criar. Eu aposto que tem um monte de gente que está me ouvindo aqui que vai ficar com vontade de ler o livro. E é isso que a gente tem que fazer. Porque não é conhecido, não é um livro conhecido. Ivone ficou conhecido pelos romances. Então, todo mundo lê os romances, né, que são maravilhosos, sem dúvida nenhuma, são maravilhosos. Mas este livro, A Luz do Consolador, é uma pérola escondida, esquecida. Então, o dever da casa, o dever do coordenador de grupo de estudos, o dever do palestrante, é incluir nas abordagens kardecianas esses fatos dos clássicos. A depender do assunto que está sendo estudado, por exemplo, no Céu e Inferno. A pessoa está lendo, estudando o Céu e Inferno. A depender do assunto, ele tem a oportunidade aqui dentro de incluir um clássico, não é mesmo? Então, apenas para citar um exemplo, no Céu e Inferno, a gente pode incluir a experiência do Padre Germano, citado por Amália Domingos Solera, Padre Germano que falou do dever, né? E a pessoa que não cumpre o dever fica num arrependimento futuramente, que vai gerar um inferno consciencial. Né? Então é isso, reverter a situação é criar motivação. E para criar motivação, você tem que ter criatividade. Você tem que criar a situação. Você não pode ir lá numa rotina, vamos ler aqui a pergunta 701 do Livro dos Espíritos. 701, Kardec pergunta isso, lê a resposta, fica por isso mesmo. Não. Você tem que
Você tem que criar motivações. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que eu não percebi isso? Como é que... Meu Deus, está escrito aqui, ó. Está escrito. É só você se embrenhar. Então, tem que criar motivação. O segredo para mudar essa situação é você despertar o interesse. E esse é o dever do divulgador espírita, despertar o interesse. É fazer pensar, né? Esse é o papel da filosofia espírita, né? Isso, questionar por quê? Quero saber, quero entender. No núcleo que eu faço parte aqui em Itajubá, nós criamos o seguinte, toda segunda é uma palestra pública, e na última segunda nós convidamos 3 ou 4 pessoas, e fazemos uma prosa da Revista Espírita. Cada um escolhe 2 artigos e fala a respeito. Então, esse ano nós começamos com a de 1858, e cada mês foi correspondente. Então, agora, em outubro, vamos falar de outubro de 1858, e tem sido, né, bastante interessante, as pessoas estão se empolgando e querendo ler a revista. Agora, imagine essa experiência que você está contando, que é virtual agora, imagine isso presencial, você criar uma roda de conversa no centro. Sim. Né? Então, vamos supor que toda segunda-feira estude o Livro dos Espíritos. Que mal há, eu me pergunto, e eu sempre pergunto, que mal há que nas 3 primeiras segundas-feiras se estude o Livro dos Espíritos, e na última segunda-feira se faça uma roda de conversa. Sim. Sobre o que foi estudado, ou de um assunto, de um clássico, ou da Revista Espírita, como você disse, que reforce aquilo que foi estudado, ou inclua esses autores. Eu citei Leon Denis, como você depois observou também. Nossa, Leon Denis é outro tesouro clássico, né, que cria um entusiasmo na vida gigantesco. Nós abrimos um grupo de estudo nessa pandemia, né, online sobre Leon Denis, e começando com a biografia, né, do Gaston Luce. As pessoas estão surpresas, que nunca tinham ouvido falar de Leon Denis, encantadas com a vida dele. Então, são essas dicas, né, que nós precisamos realmente passar, porque eu ainda vejo em alguns centros espíritas, não sei se você percebe isso também, um certo medo da criatividade. Fica aquela coisa engessada, né? Posso isso, posso fazer aquilo, posso, ao invés de palestra, ser uma roda de conversa? É muito medo. Você vê isso também? Muito, Carlos. Uma das coisas que eu mais vejo é medo de inovar. Porque as pessoas acham que, se trouxer alguma inovação, estão comprometendo a doutrina. Não é inovação doutrinária, né? Não é inovação doutrinária, é inovação didática. Metodológica. Então, por que a palestra, ao invés de ser uma palestra expositiva, não pode ser uma entrevista? Como nós estamos fazendo agora. Né? Por exemplo, o que impede? Nada, é a mesma coisa. Eu poderia falar 1 hora aqui, 1h30 sobre esses assuntos, não seria tão interessante como nós estamos fazendo agora. Não seria. Exatamente. Porque você vai numa sequência, cansa quem está ouvindo, né? E nem todo mundo aguenta. Não absorve tudo. Pois é. Agora, num debate como agora, então, o centro também pode fazer isso. O centro pode criar alternativas, ele vai ter a sua sequência. Não, aí a pessoa fica fechada. Não, segunda-feira tem que estudar o Livro dos Espíritos na sequência. O presidente não deixa, né? Então tem esses problemas a gente tem que vencer. E aqueles que estão investidos de cargos, de direção, eles têm que ter essa sensibilidade de perceber isso. Tem que ter abertura para introduzir música que sensibiliza, para introduzir criatividade didática, metodológica, você usou a palavra certa, porque é isso que cria, a pessoa sente vontade no centro. Agora, você imagina se toda semana é a mesma pessoa que fala. Ela fala 40 minutos, você já está enjoado daquela voz, você não aguenta mais aquela voz. Os exemplos são os mesmos. As histórias são as mesmas. Você tem que mudar o expositor. Toda vez tem que ser a mesma pessoa que faz a abertura? Não, produzir as pessoas. Né? Então, você quer ver outra coisa que as pessoas têm medo? É aquela leitura introdutória antes da prece. Então, pega o livro Fonte Viva lá e lê. Qual é o mal? Pelo contrário, é de grande benefício que, ao ler aquela mensagem, a pessoa que vai ler, comente rapidamente os conteúdos. De repente, não precisa nem ler a mensagem inteira, escolhe 2 ou 3 parágrafos ali, os principais, e adapta-os à realidade de dificuldade que a sociedade vive e apresenta uma leitura comentada. Todo mundo vai prestar atenção. E às vezes a pessoa lê maquinalmente, ninguém está prestando atenção e você perde o principal. Então, a criatividade precisa vencer esse medo. Você citou bem, isso aí a gente vê muito. Medo de mudar.
E quem não inovou nessa pandemia fechou, Por isso que eu né? falei que alguns centros nem vão voltar. Agora, a gente tem que voltar pelo outro, não por nós, né? Tem que pensar Isso, nisso pelo outro. também, né? Pois é. Tem um livro do Kardec que nem todo mundo conhece, que eu gosto muito, que é Viagem Espírita, de Uh, 1862, Livraço. lindíssimo, né? Aí, de vez em quando, Eu, eu faço uma palestra sobre ele para poder divulgar, né? E as pessoas conhecerem e quererem ler. eu estava aqui como esse assunto, o espírita diante dos desafios da atualidade, né, e pensando em perguntas de dirigentes e centros espíritas, eu em algum momento aqui eu ia falar desse livro. Ainda bem que você falou, porque é uma pérola preciosa esse livro e desconhecida. É. Essa obra é E ali é desconhecida. Kardec puro, né? É Kardec fazendo palestra. Você quer mais do que? Já imaginou? Eu me escondo embaixo da mesa, porque pensa bem. E é que o título do livro não chama atenção. Viagem Espírita em 1862. Estamos, isso aí não vai dar nada. Nossa, rapaz, quanta coisa boa que tem ali, né? Emocionante, inclusive.